Olá, gente! Aqui é a professora Flávia. Vocês como é que estão? Estou aqui, para lembrar para vocês que vocês observem que nós entramos, começamos a utilizar o módulo 2. Esqueçam o módulo 1, que já tiveram perguntas, qual o módulo que era para ser utilizado. Vamos começar a utilizar o módulo 2. E só algumas explicações antes de eu começar a dar uma explicadinha, Esse mapazinho mental eu vou deixar depois do vídeo, para que vocês relembrem, vocês pontuem algo que vocês queiram perguntar. Até porque aqui eu coloquei alguns tópicos que é somente para dar uma fixada no conteúdo. Porque hoje o nosso conteúdo, o que vamos abordar nessa aula, será somente a origem da civilização grega. Então eu pontuei alguns períodos que posteriormente, ou seja, eu acho que na segunda aula, aí é que nós vamos entrar realmente com todas as características, viu? Então não se assuste, professora, eu não entendi, a senhora foi muito rápida. Não se preocupe, é a primeira aula só. Então vamos lá, que nós precisamos entender um pouco para dar início a esses períodos aqui. Primeiro eu coloquei a localização, onde foi localizado, onde era localizado a civilização grega. E o que é importante também frisar é que nós entendemos, que essa expressão, a civilização grega, ela era algo pertencente aos próprios gregos, e isso não aconteceu, Os gregos, eles eram chamados, propriamente dito, pela palavra Elade. Essa expressão, ela foi adotada pelos romanos. Por quê? Porque a ocupação grega, ela se deu, com algumas civilizações que elas foram agregando, Primeiro, ela começou a se ocupar na Península Balcânica, naquela região geográfica do Mar Egeu, no final do Neolítico, com as civilizações neolíticas, que viviam próximas aos rios. Elas não eram mais nômades, elas já se fixavam. Aí vieram um povo que não falavam a língua grega, eram os pelasgos. Posteriormente, depois dos pelasgos, vieram os primeiros helenos. Aí, efetivamente, foram civilizações que se tornaram pertencentes, civilizações, povos da civilização grega. Foram os aqueus e, em seguida, os jônios e os eólios, que vocês vão observar na próxima aula, que eu vou colocar as características de cada civilização, o que cada povo ele contribuiu dentro dessa organização, não só política, como também econômica, A periodização da história grega, ela passa por alguns períodos. Só para salientar para vocês, não fiquem assustados. Eu não consegui assimilar, porque o tópico foi muito rápido ou tinha pouca informação, Eu tentei colocar porque o quadro é um pouco menor do que o normal, que nós trabalhamos em sala de aula. Mas o primeiro período é o período homérico, O que constitui nesse período? A criação dos poemas, que foi a Ilíada e a Odisseia, que é atribuída a Homero, que é o poeta, Ulisses. Nesse período aqui, dessa criação, ele vai abordar, vai narrar a Ilíada, que foi a guerra de Troia, e depois a Odisseia, que é o retorno para a cidade, que durou 10 anos, Ele dura 10 anos para o retorno dele. Depois vem o período arcaico. Esse período foi o período da formação das cidades e estados. Não só a formação das cidades, como também a organização política. Depois vamos passar para outro período, que é um período pré-homérico, ou seja, anterior, aquele período em que ele ainda estava retornando. Nesse período houve a formação da Grécia,
essa formação com os povos, né? Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Depois veio o período arcaico, onde havia descentralização política, né? A consolidação das polis, que eram cidades e estados. Aqui nesse período a gente vai destacar duas cidades, né? Bastante importantes dentro do contexto da civilização grega, né? Que foram a civilização espartana, né? O Esparta, e de Atenas. Eu coloquei aqui no centro, né? né? Eu acho que dá para identificar um espartano, né? Como ele é idealizado, né? Na cidade de Esparta. Primeiro, há uma diferença, né? Entre a cidade espartana e a cidade ateniense. Uma privava de uma característica e a outra, obviamente, é ao contrário, né? A cidade espartana, a base social eu coloquei aqui, mas depois eu vou explicar um pouco mais aprofundado. Por que escravos e guerra? Porque a base era totalmente militar, né? Eles formavam desde pequenos um cidadão que teria que ser alguém que ia lutar, porque naquele período era bastante importante que a cidade tivesse um exército bastante consolidado, né? E isso aí, para os espartanos, era o primordial. Até o ponto de que, ao nascer uma criança, essa criança, quando nascia, ela tinha que ser verificada se tinha qualquer aspecto que impossibilitava, né, futuramente ela se tornar uma espartana. Se ela tivesse qualquer defeito físico, ela seria sacrificada, né? Até o sacrifício eram umas práticas militares daquela época. Por isso que eu coloquei aqui escravos e guerra. Como já havia falado, a educação era bastante militar, né? Havia também um poder oligárquico e totalitarista. Já os atenienses não, ele era colonialismo, tinha um notável comércio, a escravidão era étnica, ou seja, era aquela escravidão que não havia uma imposição, e sim era determinante, mas eles não faziam com isso como uma consequência. E, obviamente, a democracia, que era o ponto principal dos atenienses. O período homérico, que eu até já tinha iniciado aqui com o período, falando, né, dos períodos, eu já citei a Ilíada e a Odisseia, tinha também a formação dos gênios, que é as fratias, e a origem das cidades-estados. Já no período clássico, né, ocorre aí o apogeu na questão cultural mesmo, da questão das artes, em tudo favorecia, até mesmo na questão estrutural da cidade. Houve a expansão da cultura, o primeiro sob o domínio foi macedônico e depois sob o domínio romano. Mas os outros conteúdos que eu vou aprofundar vai ficar para a segunda aula, né? Então, observem direitinho, pontue algo que vocês acham que vocês têm dúvida ou que ficou, né, nessa primeira aula sem ter uma conclusão. Mas eu já aqui digo, a próxima aula a gente vai falar dos períodos aprofundados mesmo, viu? Então façam um exercício e não se preocupe com esse mapinha que eu vou deixar. Tchau, até a próxima aula.